linda! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa Café Meninas e hoje com ela, poderosa, maravilhosa, cheia da unção e do poder, cheia de graça, nem Maria não, mas cheia de graça. Pastora Vera Lúcia, né, uma amiga, né, amo de paixão, uma pessoa que me acolheu no momento da tribulação, da adversidade, dos apontamentos, dos aprendizados, isso é tantas coisas, né? E ela estava ali, tipo assim, para ser minha intercessora, né? Não deixou de ser, né, pastora Vera? E hoje ela está aqui, né? Que eu tinha que trazer ela no nosso programa para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é a pastora Vera. Vamos lá, começando. Quem é a pastora Vera? Bom, na verdade, o Dacinho deixou um pouco sem jeito. Ai, meu Deus. Um pouco vermelho. Um tanto de elogio. Bom, a pastora Vera é uma pessoa simples, né, que conheceu a Deus e tenta passar para as outras vidas o que ela recebeu da parte de Deus. Mas é simples, né? E o que ela tenta transmitir é o que Deus realizou sobre a vida dela. Na simplicidade. Lá de Bel. É o Forroxo. Beijo, Vitória. Ai, eu também sou de Belfor Roxo, mas a pastora Vera vem de uma trajetória muito linda, né? Começou como levita, né? Na verdade, porque eu não conseguia falar, né? Eu era muito gaga, e aí gago só consegue falar louvando. E aí o que acontece? Eu fui louvando, e quando eu vi, Deus começou a me usar dentro disso. E hoje o Senhor me trouxe uma libertação mediante a fala, e hoje eu não só louvo, mas também, né, trago aí uma mensagem da parte do Senhor. Prega muita raça. Prega sim. Prega. Depois a gente fala sobre isso, né? A pessoa que chega aqui na humildade, é bom isso, né? A pessoa chega na humildade, aí eu que não sou nada humilde, falo mesmo que eu não sou baú, não guardo nada, não guardo dinheiro. Mas assim, e como foi a tua trajetória até chegar ao pastoreio e hoje ser líder, né, de uma igreja evangélica? Então, foi muito surpreendente para mim. Na verdade, eu conheci o Evangelho através de uma moça que pregava, né, a mensagem nas ruas. E o nome dela é Lloyd, né? Já partiu, né? Para o céu. E ela, devido às condições que a gente vivia, ela tentava levar a gente para a igreja, né? Para simplesmente ter o conhecimento da parte do Senhor que nós não tínhamos. E aí, nessa trajetória, eu pude conhecer um pouquinho de Deus. Mas devido o dia a dia, os meus pais não eram cristãos, e infelizmente fez com que nós se desviasse em cima, entendeu? Mas aí depois, mais ou menos com 17 anos, né, eu consegui retornar e eu entrei na igreja só para pedir paz, só para pedir aquilo que eu não tinha, que era paz no momento. Quando eu recebi de Deus a paz, eu não soltei mais a Cristo e quis trazer para as pessoas essa mesma paz que Deus me trouxe. E de lá para frente, eu não parei mais, né? Eu fui fazendo a obra por amor. E quando eu vi, eu já estava liderando grupos, e de repente eu estava liderando igreja, e aí, né, foi me enviada a oportunidade de fazer uma viagem para cá, para Unamar. Eu não queria de jeito nenhum, mas aí mesmo assim, né, eu aceitei o convite para estar aqui, para me comprar um terreno para fazer exatamente a obra. Na realidade não era para a igreja, era para trazer um grupo de irmãs, né, para cá, para ter um momento com Deus, tipo um momento de retiro. Sim. São coisas que eu não tinha, então eu queria poder passar para elas. E acabou que eu comprei, né, um terreno aqui, de um foi para outro, e assim foi, e Deus acabou me usando aqui. Eu fui num culto aqui, entendeu, somente para adorar, e de repente também já estava evangelizando, entendeu? E aí eu fui resgatando os jovens, né, Deus foi trabalhando dentro disso. E quando deu meu tempo de voltar, né, para Belfor Roxo, Deus não permitiu mais.
entendeu? E aí o socorro de mamãe fez com que eu ficasse, né, claro, com a direção dos meus líderes, Sim. que até hoje nós somos ligados a eles, né? Aham. A Igreja Pentecostal, Casa de Oração do Poder de Deus, que fica na rua Tucumã, ali em Heliópolis. E eles liberaram de nós abrimos um ponto, né, de pregação, e desse ponto de pregação virou uma igreja, nós estamos até hoje, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o meu pastorado foi realizado lá, entendeu? Sim. Esse acontecimento foi assim, foi muito lindo, né, esse agir de Deus na minha vida, porque eu tinha feito uma viagem, né, para Campina Grande, e eu conheci homens de Deus lá, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas de Deus, aonde eles queriam me ungir a pastora. E eu disse que não, porque se fosse de Deus, Deus iria usar a minha liderança, que não tinha olhos para me pastorear naquele tempo. Sim. E aí eu fui, voltei para cá e eles ficaram me ligando, alguns deles ficaram me ligando, para vir me ungir aqui. Eu disse que não, eu falei, se for de Deus, até porque eu não aceitava, né, esse cargo pastoral, porque eu não tinha conhecimento. Sim. Tipo, assim, na minha vida foi tudo muito rápido. É como se eu tivesse que resgatar todo o tempo que eu fiquei fora de Cristo, sabe? Como é que é? E aí eles pegaram e queriam me ungir, e eu disse que não, eu disse, se é de Deus, Deus vai usar a minha liderança. E aí no dia da festividade da minha congregação, né, lá na rua Tucumã, onde meus parentes estavam, né, todos estavam amigos, e eu fui surpreendida quando minha pastora foi usada no dia de festa para ela ir ungir outras vidas, e ela disse assim, Deus hoje mandou eu ungir uma pessoa muito especial. E aí ela citou meu nome. Eu fiquei desacreditada, mas ao mesmo tempo maravilhada, porque eu vi Deus, né, fazer se cumprir aquilo que Ele prometia para mim lá no monte, que eu nem fazia ideia. Eu não fazia ideia do que Deus falava quando Ele falava que iria colocar um povo nas minhas mãos. E eu pensava, deve ser um povo que eu já lidero hoje, que é um grupo de jovem, um grupo infantil, um grupo das irmãs. Na verdade, eu era aquele, né, aquele quebra-galho, né, cuidava de todos um pouco. Sim. E quando eu vi esse chamado na minha vida, eu não tinha noção, né, da responsabilidade, mas era algo que eu já vivenciava, que eu já tratava. E aí, quando chegou realmente para testificar, a minha alegria foi muito grande. Por que foi grande? Porque eu vivi um tempo de muitas pessoas desacreditarem em mim. E aí, quando Deus acreditou em mim, eu fiquei maravilhada. Tô nem aí pros outros. Não é? Falei, Deus acreditar em mim, cuidar de um rebanho. Não acredito. E assim, na época, eu era não, né? Como eu sou a mais nova do que o povo que estava lá. Então tinha pessoas muito mais experientes, né, com muita sabedoria. E eu não tinha, entre aspas, nada. Porque hoje eu entendo que eu tinha tudo, eu tinha Cristo. Aleluia. Sabe? E quando você tem Cristo, você não precisa de mim, você precisa de Cristo. Porque o restante Deus te deu. Eu creio nisso. Quanto tempo, pastora, de ministério já? Olha, eu acho que já tem, eu tô aqui tem 7 anos. Lá eu tinha 3, tem o quê? No caso, pastoreando. Agora de ministério, eu acho que eu tenho uns 15 ou 16 por aí. E de pastora, Uns 8 ou 9. forte, hein? Entendeu? Eu sei que eu fui antes dos 30. Entendeu? E eu falei, eu fiquei surpreendida até mesmo por esse motivo, porque o Senhor, quando Ele falava comigo mediante a palavra, Ele falava muito com idades, entendeu? Porque eu sempre dizia, mas eu sou nova para isso, entendeu? Quando eu ia liderar o grupo das irmãs, eu dizia, mas eu sou nova para isso. Não é que as pessoas mais velhas vão ser submissas a mim, já rola aquela insegurança, né? Exatamente. Ainda tem aquele povo meio arrogantezinho. Exatamente. Era exatamente isso. Mas Muitas das vezes acontecia. Mas eu nem consigo, hoje eu consigo enxergar o que aconteceu comigo lá atrás. Mas naquela época eu era tão ingênua, né? Ao ponto de eu não conseguir enxergar. Hoje a gente acaba enxergando, não é porque hoje a gente
gente é mais desconfiado, mas a gente amadurece mediante o dia a dia. Então você aprende, né? Então você entende que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, né? E antigamente eu lidava isso muito bem, porque era tempo, era tempo. Hoje não, eu já procuro entender o porquê. Que tem que deixar de abraçar ou porque é tempo de abraçar, entendeu? Sim. Porque já cabe mais uma responsabilidade a ter o entendimento para poder passar o entendimento, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente mesmo não A gente aprende. tem que viver, né? Acho que liderar é isso, né? Você ser um bom líder, até porque nada é nosso, né? Deixa bem claro até para as pessoas de casa, porque o Web TV ou na Mar Gospel ou uma igreja, uma televisão meia careta, não é. A gente entende que nada é nosso, tudo é dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando o Senhor coloca nas nossas mãos, é simplesmente para a gente administrar. E se nós não formos um bom administrador, ele tira e coloca lá no lugar. Foi assim com Saul e Davi e por aí vai, né? Então a nossa vida não é diferente. Então, da parte de pastores e principalmente pastoras, porque no mundo evangélico, acho que a gente é muito criticada por alguns tipos de denominações que não aceitam isso, então a gente acaba sofrendo às vezes retaliações do próprio reino, né? Sendo que ao invés de abraçar, de acolher, porque o reino de Deus é isso, tá, gente? Então essa igreja que às vezes não está te acolhendo é porque não é que você tem que criticar, mas você tem que orar e interceder por ela para que verdadeiramente a presença do Senhor pegue essas pessoas de jeito que nem um dia Deus pegou a tua pastora e falou assim, eu reconheço o ministério dessa pessoa e é para o reino, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ele vai usar quem ele quer, da maneira que ele quer. É melhor usar a gente como mulher do que usar uma mula, né? É aquela situação. Eu preciso do poço para beber água, mas já que não é eu que estou sendo dono, então eu vou me criar. Fica mais fácil. Entendeu? Então tem gente que prefere ficar com sede do que ver o outro ser dono de algo que na realidade ele nem é dono, porque o que adianta o poço sem a fonte d'água? É que nem os midianitas implicando com Isaac, né? Vai enterrar os poços, querido, mas não adianta, onde cavar vai dar água. É verdade. Onde cavar vai dar água, né? É porque é frutífero da parte do Senhor. Jesus é água. Então até no deserto, se ele quiser, ele vai dar água, ele vai botar água. E assim, interessante, quando eu cheguei aqui mediante isso, eu também não fui aceita. Eu lembro. Eu não fui aceita. Só que a minha intenção não era ser aceita. A minha intenção era dar para os outros aquilo que eu recebia da parte de Deus. Entendeu? Porque eu sofri muito, sem necessidade. Hoje eu entendo que eu sofri tantas lutas, tantas guerras, sem necessidade. Porque ninguém me abraçou. E tinha gente que tinha o potencial, o conhecimento para me ajudar, mas não me ajudou porque não quis. Entendeu? E eu falei, eu não quero vivenciar isso. Eu não quero ser uma mentira. Sabe? Eu não quero chegar e a pessoa falar, eu estou linda. E você falar, tá linda. E quando você vira as costas, tá horrível. Eu prefiro falar assim, olha, pra mim não está no meu gosto. Você poderia fazer assim, você fazer assim. Então, porque se a pessoa está pedindo a tua opinião, é porque ela espera alguma coisa de você que seja verdadeiro. Entendeu? Então, assim, eu não fui muito bem recebida. Hoje não. Hoje, Deus trabalha na minha vida assim, de forma sobrenatural. Situações que eu nem imagino, o Senhor me honra. Entendeu? E eu não busco isso. Eu sou tímida, eu tenho muita vergonha, eu procuro me esconder, né, de todas as formas, né? Porque eu realmente não busco isso. Mas Deus, ele me acha. Entendeu? E assim, quando você mais se esconde, ele fala assim, eu vou te honrar. Então assim, a minha gratificação hoje é em Deus. Porque ele fez com que as pessoas tivessem um entendimento, entendeu? Que pode até não me errar. Eu lembro quando a gente se conheceu, né, a gente também está passando por uns processos na igreja de transformação, de renovação. E aí a pastora Vera chegou na nossa vida nesse mesmo processo também de renovação. E aí as pancadas em cima dela muito forte, e a gente aqui do outro lado também da mesma maneira recebendo pancada. E era um curando a ferida do outro, né? Então a gente se unia, né? E fazíamos cultos juntos, aí campanhas juntos, e aqui
Até tiroteio a gente presenciou aqui nessa praça do Macamã. Não deixamos de pregar. Não deixou de pregar, o culto não deixou de acontecer. A pastora Vera, deixa, vamos continuar aqui, glória a Deus, aleluia. E foi bem aqui, nesse local aqui mesmo. Isso tudo, e hoje a gente está aqui para honra e glória do Senhor, num outro projeto de evangelização, porque não parou, independente de ser, pode ser uma igreja, né, como a igreja pentecostal, né? Essa igreja pentecostal, casa de oração do poder de Deus. Igreja pentecostal, casa de oração do poder de Deus, ou através de uma web TV, ou através de uma rádio, ou através de uma pregação que você está assistindo no YouTube, ou através de um louvor, que seja tudo que é aberto para que venha propagar o evangelho, porque eu falo que Deus, ele não é um cara retrógrado, né? Deus, ele é muito atual. Por isso que ele fala em Romanos a respeito de renovação de mente e de entendimento, porque conforme os anos vão passando, os séculos vão passando, o Senhor, ele também vai se renovando, mas não quer dizer que ele vai permitir que a vida secular e que o mundo entre no ambiente onde ele está, mas ele vai permitir que a glória dele, aonde ele estiver, a glória dele vai ser manifesta também no ambiente secular. É que a gente também tem que desmistificar isso, né, pastor? Quer dizer, hoje a gente está vendo tanta coisa absurda dentro da igreja evangélica que a gente fica assim, meu Senhor, para que caminho nós estamos indo verdadeiramente? Nós vimos agora nessa eleição, altares sendo erguidos não eram altares de Deus, né? Então a gente vê resultados, às vezes, por causa de posicionamento do povo mesmo evangélico. Então tudo isso, gente, só coloca a prova de que a majestade e o trono é somente do Senhor. Né? Seja na minha vida, na vida da pastora da pastora Vera, seja na vida da missionária Cris, que está aqui, da Michelle, que está aí produzindo hoje, do meu marido, pastor Fábio Salles, pastor David, aonde o altar, ele começa aqui dentro, né? Quando Deus transforma, é que nem quando a senhora falou aqui, né? Foi para a igreja em prol de um posicionamento da parte do Senhor. O que você queria viver era em paz, né? E através disso o Senhor manifestou a glória dele na senhora, né? E é assim na sua vida, é assim na minha vida, é assim na vida daquele que realmente for colocar na sua vida um propósito. E quando você coloca na sua vida um propósito, aí vem a fase do processo, né, pastora Vera? A fase do processo que se passou aqui, até que passou rápido, 5 anos foi rápido, né, para que as coisas, né, viessem, aí as agendas viessem, e aí o ministério viesse, e aí se vocês veem as irmãs cantando a pastora Vera, um espetáculo à parte da parte do Senhor. Não, são mulheres guerreiras. Não é? Assim, são presentes de Deus na minha vida, todas elas. Né? Hoje queria que outras irmãs estivessem, mas infelizmente não deu para elas estarem. Mas eu creio que vai surgir, né? Vamos combinar de papo e assim, Deus, ele nos surpreende, porque ele junta pessoas com o mesmo propósito, sabe? E o gostoso de quem está ligado em Deus, que quando todos estão no mesmo propósito e ele vem do alto, não tem quem quer ser maior ou melhor. E aí o que acontece? O propósito, ele é concluído, entendeu? Porque enquanto houver união, Deus, ele age. Entende? Então, assim, não tem quem é, quem não é, sabe? E isso faz toda a diferença. E por isso eu digo, eu recebi um presente de Deus, mediante o grupo que tem na nossa congregação. São pessoas unidas realmente. Quantas mulheres hoje, pastora? Eu acho que tem o quê? Umas 32, né? Não, tem até mais. Porque tem algumas que fazem parte, não fazem, sabe? Não, é assim, tipo, época de festividade brota, né? É que nem flor do jardim, época de festividade brotou. Não, até que as que estão lá, a maioria, né? Porque, tipo assim, tem algumas que não fazem parte do grupo, entendeu? Porque tem algumas dificuldades, tem algumas que não moram aqui, né? Tem algumas assim que, no caso, não mora aqui, aí então, tipo assim, às vezes fica difícil, no caso, chegar. Então, mais ou menos aí, o quê? Umas 35, 36. 35 mulheres. Entendeu? A pastora Vera estava falando que é tímida. É tímida? Muito. Agora, mas não parece. Só quando eu estou assim, ligada com Deus, ou eu estiver ali sendo usada por você, aí é outra coisa. É mesmo, até a voz muda. Muda mesmo. O olhar, eu tenho uma mãe, né, que não é do mesmo sangue. Ela foi minha patroa. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos.
E ela era da mesa branca. E aí ela resolveu fazer uma visita na igreja onde eu estava indo. E eu levei ela. E quando eu cheguei lá, eu fui a pregadora. Naquele dia eu fui a pregadora. E ela me assistiu. E ela acabou o culto, ela ficou maravilhada. O nome dela é Maria de Lourdes, tá? Não, eu não esqueci não, foi um pouquinho antigo. Mas ela ficou maravilhosa. Ela falou assim, você é outra pessoa. Eu disse, naquele momento realmente não é eu, é o Senhor mesmo, entendeu? Parece que eu desfaço de mim totalmente. E aí eu faço. João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Totalmente. Entendeu? Porque é notório, o olhar muda. A gente vai ter a oportunidade de gravar um culto lá na Pastora Vera. A gente está tentando trazer ela para a Web TV, né? Já estamos namorando há um tempinho, mas eu creio que daqui a pouco vai rolar um casamento. Em nome de Jesus. E aí, vocês vão ter a oportunidade de ver a Pastora Vera, né? Na sua autoridade de mulher de Deus, né? De liderança. Eu falo, pastora, que estava conversando até aqui com a Bispa Vânia essa semana. Semana passada ela esteve no nosso programa. E ela estava falando a respeito de pastores e bispos, né? Porque bispos, eles não são instituídos para poder ter somente uma eclésia. Bispos são instituídos para poder cuidar de outros ministros do Evangelho, né? Então tem gente que fala assim, é bispo, né? Então vamos adolar o... Não, o trabalho do bispo é muito maior do que o trabalho de um pastor. Porque o pastor, ele tem as suas lideranças, os pastores auxiliares, né? Os dirigentes, os evangelistas. Você está falando? Não descortando, é descortando sobre essa? Não, corta. Eu estou ficando à vontade. Não, pode ficar. O que acontece? Tem mais ou menos 1 mês ou 2 meses que eu fui em um monte, lá no Rio, acho que é o Monte das Oliveiras. E quando eu subi, nós oramos, adoramos o Senhor, e quando eu saí de lá, eu não tinha entendimento sobre bispo, entendeu? Mas foi tudo isso que você me falou agora, por isso que é muito bom você se permitir Deus te orientar, né? E aí ele falou assim, Deus está te ungindo hoje. E assim, para quem não dava nem, tipo assim, não é que dava crédito, tipo assim, eu não tinha conhecimento sobre o trabalho pastoral, entendeu? E eu falei, bispa, eu falei assim, porque você vai cuidar de pastores. Só que eu acho que eu não sabia te entregar agora, desculpa. Jesus trabalhar. Então, só que assim, e aí, Deus me trouxe assim, uma grande oportunidade, nós estávamos falando tem mais ou menos umas 2 semanas, que o Senhor veio trabalhando comigo, assim, para me tratar outras mulheres de Deus, que tem um cargo pastoral, mas que não é reconhecido. Você acredita nisso? E você precisou passar pelo processo. Você viveu esse processo. Então agora está na hora de você liderar pessoas que precisam se estruturar nesse processo. Porque tem muitos que vão abandonar o seu ministério, então era isso que o senhor está me dando e eu ia te falar, né, a respeito disso no bate-papo. Tem gente que quer abandonar o ministério porque não tem essa estrutura, esse alicerce. Então é bom alguém que tenha essa bagagem para poder estar instruindo. Por que eu estou falando isso, pastora Vera? Porque assim, você fez isso comigo, né? Só que foi de forma de amizade, mas em todo momento que eu precisei de alguém para me auxiliar, para conversar, até para poder me distrair, para se animar, a gente enchendo balão aqui, pendurando bandeirinha, essas coisas todas, né? Pensando tudo, você me auxiliou nessa parte, né? Então assim, eu posso dizer que eu fui uma das primeiras ovelhas da pastora Vera, no sentido de ser uma pastora que discipula pastores, porque é necessário. Até porque muitas das vezes a gente se encontra sozinho nesse quadro, né? Porque não tem ninguém, um exemplo, um pastor às vezes é sozinho, não tem com quem conversar, não tem quem, não pode. E dependendo da pessoa que você vai conversar, você tem que tomar muito cuidado, porque é aquele lance, a tua túnica é tua, minha túnica é minha, mas tem sempre alguém querendo vestir que nem cabe, né? Mas amém. Glória a Deus por isso. Então assim, tipo, eu testifico de coração, porque eu senti de Deus falar isso pra ti, desde aquele dia que eu te encontrei de moto ali, mas eu falei assim, vou ter a oportunidade da gente conversar melhor a respeito disso. E calhou de ter a Bispa Vânia aqui, da gente conversar com a Bispa Vânia, e a Bispa Vânia me auxiliar mais, tá entendendo? Mistério ou missionária Cris, né? E aí a Bispa Vânia me auxiliar mais a respeito do que é o trabalho de um bispo, porque até então
Tem gente que usa essa eclésia somente para poder ser maior do que os outros. Para se afirmar. Isso. E ali a Bispa Vânia ensinando pra gente o que é verdadeiramente a chamada, né, do que é ser um bispo ou uma bispa, né? Então, e assim, é interessante porque eu não tinha conhecimento sobre isso. Aham. Entendeu? Porque às vezes a gente só fica em uma etapa, Sim. né? E aí acontece, eu sou um tipo de pessoa que eu vou permitindo Deus ir trabalhando no tempo dele, né? Porque existem pessoas que ela, quanto mais tem, mais ela quer, né? E como eu não tinha nem pensamento de estar pastoreando, então eu estou me permitindo a deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer. Se Ele me colocar do lado direito, eu vou ficar do lado direito, do lado esquerdo, eu vou ficar do lado esquerdo, porque eu entendo que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, por esse motivo, eu nunca busquei um entendimento mediante a isso, né? Não que eu não tivesse o conhecimento básico, Sim. entendeu? Mas uma profundidade não. Mas quando ele falou isso, o Senhor já estava trabalhando para que eu pudesse trabalhar essas outras vidas. Sim. Que verdadeiramente estavam cansadas e realmente pensando em desistir, né? E hoje a gente temos um trabalho, né, que ainda é um mini, mas esse mini está fazendo uma grande diferença nas congregações. Aonde Deus está é na frente, né? Eu fiquei responsável porque naquele meio eu era a única pastora reconhecida, né? Porque as demais são pastoras, mas não são reconhecidas, infelizmente, entendeu? Mas são mulheres de Deus, mulheres que levam a obra mesmo, Ousadas e sabe, ousadas. nos ombros mesmo, entendeu? E Deus me permitiu isso. E esse acontecimento foi de uma forma que a gente não esperava. E isso que é lindo, né? Receber isso da parte de Deus, sabe? Não é nem para o homem, é por Deus. Deus te chamou. E você falando isso me fez eu lembrar e eu creio, entendeu? Eu creio hoje, porque hoje eu entendo, né? Às vezes a gente não crê porque às vezes a gente não tem um entendimento, né? E às vezes a gente acaba deixando de crer. Mas quando você acaba tendo entendimento, você fala, poxa, mas é isso mesmo. E antes eu poderia dizer assim, eu não aceito. Mas hoje tudo que vier de Deus, eu aceito. Até porque você já está vivendo isso, né? Não tem pra onde correr. Não tem. Tipo assim, por exemplo, eu fui acho que uma das primeiras, né? Desde que você chegou aqui e outras mulheres, missionárias, pastoras, né? Líderes de outras denominações, congregações que não têm esse reconhecimento, como você mesmo já falou. Então, assim, já chegou nas suas mãos, né? E quando Deus une, não quer dizer... Quando a gente vê, já está fazendo. Pois é, mas quando Deus une também não quer dizer que é de uma hora para outra que ela vai ser chamada de bispa, não. Davi demorou 14 anos, né? Tem toda uma preparação diante da presença do Senhor para que depois ela não venha sofrer as retaliações e as consequências. Então, assim, eu creio nessa preparação, eu vou estar orando a partir de hoje a respeito disso pelo teu ministério. Mas eu ainda não sou bispa, não. Isso é chamada, a gente tem que entender. Claro que Deus estava Deus é. Não mostra aquele dia, mas não teve óleo, não teve nada. Ainda não. Mas todo assim, um processo diante da presença do Senhor. Foi aquele chamado, aquela separação. Sim. E o Senhor já foi, no caso, já foi colocando em minhas mãos. Quando você vê, você já está sendo, você já está realizando aquilo que é a vontade do Senhor. Primeiro Deus trabalha, depois que vem o reconhecimento, Sim. se for da vontade dele. E hoje está havendo essa guerra porque as pessoas estão com outros olhos mediante as ovelhas. Não querem tratar as ovelhas para subir no céu, né? Só para sugar. Querem sugar as ovelhas, entendeu? Então isso tem feito toda a diferença e por isso que as mulheres muitas vezes não têm sido reconhecidas, entendeu? Porque as pessoas estão invertendo os papéis, né? Não é mais para o ir para o céu. Mas o interessante, assim, por que eu vou... A gente vai entrar naquele assunto da pauta que a gente já tinha conversado, porque ser alguém à frente do ministério não quer dizer que você tem que abandonar a sua casa. Não quer dizer que você tem que abandonar a sua família. Pelo contrário, esse ministério começa dentro de casa, né, pastora Vera? Então fala um pouquinho, casada com pastor David, mãe de... Mãe de... Tiago e o Eric. Tiago e o Eric. Quantos anos tem os meninos? Então, o Tiago tem 15 e o Eric tem 17.
E os dois estão na presença. Adoradores da casa do Senhor. E como é que é, pastora Vera, administrar ministério, casamento e filhos, além das ovelhas, né? Mas vamos começar pela casa, né? Como é que é administrar, assim? Então, na realidade, não é difícil, mas também não é fácil, entendeu? É uma correria, né, o dia a dia nosso, né? A gente acaba não tendo muito tempo, porque a gente tem que cumprir as responsabilidades. Então passa a não ter muito tempo. Sim. Mas o pouco tempo são todos eles muito bem aproveitáveis, entendeu? Em todos os ambientes. Sobre a casa, a refeição, né? A vida conjugal e o relacionamento com os filhos. Os filhos são maravilhosos, Sim. entendeu? E eu não falo isso porque eu nem assim, escolheria esse tema, entendeu? Se não fosse verdadeiro. Mas assim, a minha ajuda, ela tem vindo de Deus, assim, total. E eu vivo hoje, o que eu vivo, pela orientação do Senhor. Então assim, não é difícil porque a base é Deus. Então quando você tem a Bíblia como a tua base, quando você tem Deus como a tua base, se torna fácil, entendeu? Porém, se torna difícil, por quê? Porque você tem que fazer tudo correndo e dentro do tempo. Porque em casa tem tempo para tudo, tem horário para tudo. Então, antes de você pregar, você vai ter que cumprir. Isso. Exatamente. Desse jeito. Desse jeito, 2 filhos administrando lá, família. Eu lembro dela trazendo os meninos para a campanha, né? Aí bota todo mundo para orar. Thiaguinho na época tinha 8 anos, né? Isso. Eric estava mais velho um pouquinho, aí daqui a pouco que acabava de orar, eles começavam a intercessão. Sim. Né? O Tiago, ele foi assim. O Tiago não queria saber nada de Jesus, né? Entendeu? Em 5 anos ele não queria Deus. E aí eu fui falar com Deus. Falei, Deus, eu não posso estar dentro e meu espírito fora. E eu também não quero que ele esteja com uma obrigação. Porém, eu tenho que ter uma estratégia para que eu possa trabalhar ele também não estar fora, porque eu também não posso permitir que ele faça o que ele quer. E aí o Senhor me deu uma estratégia, disse, ele não quer ir para a igreja, então leva a igreja para sua casa. E eu falei, mas trazer isso, ele nomeia um como presbítero e o outro como pastor. E assim foi, o Thiago foi o presbítero e o Eric foi como o pastor. E foi interessante essa estratégia que ele me deu, porque o Thiago ele realmente vestiu a roupa de presbítero. E o meu filho o Eric também vestiu a roupa assim, de pastor. E eles começaram a fazer culto e campanhas dentro da minha casa. Eu faltava o culto. Entenda isso. Eu faltava porque eu tinha que fazer comida, porque o horário do culto, às vezes, é o horário que eu tinha que chegar correndo para deixar a janta pronta para ir para o culto. Entendeu? Em outro lugar. E aí era o horário, muitas vezes, do culto, porque era o horário que eles faziam que eu estava em casa. Então, às vezes, tinha campanha dentro da minha casa que eles faziam. E ali trouxe ao Tiago um interesse de estar na presença do Senhor de volta. De chegar o tempo de ele falar, mãe, se arruma logo, está na hora de ir pro culto. Entendeu? Então assim, eles hoje assim, eu falo assim, desde a época que aconteceu essa estratégia, eu não tive problemas com eles de ir para a igreja, de estar na igreja. Entendeu? Porém, eu não descanso. Eu continuo em oração, porque nós sabemos que o adversário é sujo e ele apresenta muitas bandejas. Sim. Né? Então, para não ter que desvirtuá-lo, né? A mãe fica ali, né, nas retardas, tentando ver se está orando, se está lendo a Bíblia, né? Se está realmente buscando e adorando ao Senhor. Por uns tempos atrás eu estava preocupada porque eu não estava vendo eles lerem a Bíblia. E eu estou sempre falando, já leu a Bíblia hoje? Já? Então me conta o que você leu. E aí eles falam. Assim, gente. Aí eles falam. Só que, tipo assim, por eles estar sempre lendo a Bíblia, então é mais fácil eles conseguirem, né, me enrolar. E aí eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, não permita que me engano esteja dentro da minha casa. Trabalha os meus filhos para que eu possa ver que eles realmente são realmente o que eles são, cristãos. E aí eu fui para um culto, e esse culto, se não me falha a memória, acho que acabou cedo. Eu cheguei cedo em casa.
E eles estavam louvando e adorando o Senhor. E detalhe, aqueles louvores antigos, que assim, jovens, né, acham que, pô, louvor de velho e tal. E eles estavam lá louvando aquele louvor das 5 cabarés. Né? E eu cheguei, eu fiquei maravilhada. E assim, foi legal, porque quando eu cheguei, eles desligaram o som. Eu disse que eu vi, não, mas ela chegou. Entendeu? Esse momento é nosso comigo. Entendeu? E ali eu pude ver que meus filhos são realmente cristãos. Não é uma farsa dentro da igreja. Entendeu? Porque eu acho que a maior preocupação de uma mãe e de um pai, principalmente quando eles são líderes, é quando eles vivem uma face. Porque chega uma hora que não dá mais para descansar. Entendeu? E eu sempre falei, eu não quero ser uma face, nem que minha família venha ser uma face. Que eles verdadeiramente venham ser o que eles são. E quando eu vejo eles trabalhando vidas, e eu sabendo através dos outros, meu coração sai. Não é? Dá vontade de falar assim, ai Jesus, dá que eu me ensino, né? Pra secar. Verdade. E sem falar que são lindos, tá? São lindos, lindos. É o que tá namorando? O Hélio tá começando a namorar agora. Ah, meu Deus, o Thiago? O Thiago, ele tá orando. Amém. Tá nessa fase de oração, né? Pelo menos, igreja. 3 minutinhos. Não, mas dá tempo da gente conversar um bocadinho, porque 3 minutos eu falo coisa dessa, não dá pra falar coisa dessa, igreja. Então, seguindo essa linha do princípio de colocar os nossos filhos, tem certas coisas que dentro da igreja acho que a gente tem que desmistificar. Como filho de pastor, é pastor? Então, pode ser e pode ser. Mas estou falando assim, matéria de cobrança, às vezes, um exemplo, que tem criança que sofre muito com relação a isso. Não, essa cobrança. Filho de pastor não é pastor nesse sentido. Você pode trazer ele a ser um pastor. Isso. Né? E vai depender muito da tua vida para com Deus, da relação dos pais, ou seja, da liderança para com Deus. Para que os filhos possam, no caso, querer ter o mesmo... Almejar esse mesmo ministério. Esse mesmo é mistério. E os seus filhos já sofreram muito por causa disso, assim, matéria, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que certas coisas têm que ser separadas da igreja, né? Tipo assim, filho de pastor pode chegar a ser pastor, mas no momento é somente uma criança, um adolescente, um jovem em formação ainda de caráter, de pensamento, de atitudes. Até porque às vezes a chamada do ministério dele às vezes não é a mesma do pai, às vezes não é a mesma da mãe. Né? A Bíblia fala a respeito dos 5 ministérios, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um diácono, pode ser um doutor da lei, pode ser um mestre, né? Pode ser um apóstolo. Então assim, cada um na sua chamada. Isso não vai, tipo assim, fazer ele mais cristão ou menos cristão, né? Até porque esse título na glória nós não vamos ter. Mas tem certas coisas que acho que a gente tem que, tipo assim, deixar até um alertinho. Para de cobrar os nossos filhos de coisas que é de responsabilidade nossa. Não, pastora Vera? Minha resposta, né? Nós passamos por uma experiência agora há pouco tempo, né? Onde o meu filho mais novo, né? O Thiago, ele tentou até mesmo dizer que ele não era cristão. E eu disse por quê? Né? Eu procurei saber por quê. E ele falou assim, mãe, por causa da cobrança. Mãe, eles tudo cobram. Tudo que você faz é um motivo deles agredirem você com muitas palavras que machucam. E aí eu sentei com ele, eu conversei com ele, né? Expliquei o que ele assim, precisava ouvir, entendeu? E ele conseguiu compreender. Até que ele conseguiu me entender. E aí há poucos dias atrás ele falou assim, mãe, aconteceu algo lindo na escola. E foi. O meu amigo trouxe um violão, eu sei tocar pandeiro. Muito bem, por sinal. E nós estávamos adorando e agora todo mundo sabe que eu sou cristã. Glória a Deus.